Pessoal, recentemente Sonou Miyazawa disse que a prótese especial que Kiryu lhe deu concedeu 30% de upgrade físico. Ele conseguiu saltar mais alto, estava mais forte e mais rápido. Ele até mesmo foi capaz de arrancar um braço de um Todar, como se não fosse nada. Todar, galera, foi um robô que Garcia sofreu demais para vencer. Porém, Sonou fez isso contra uma versão inicial de um Todar e não aquela que o Garcia enfrentou. Segundo Kiryu, no local da instalação havia Todares iniciais. Então, alguns de vocês me perguntaram: ô Jeter, é 30% em cima do auge dele ou em cima da fase atual do personagem? Se for a fase atual, será que esses 30% a mais são o suficiente para fazer o Sonou voltar no auge dele? E a verdade, galera, é que até agora não sabemos dessas respostas vindas do autor, apenas poderíamos divagar em cima das ideias. Mas Sonou estava confiante a ponto de desafiar Kibo para uma luta, e hoje a gente vai descobrir isso. O vídeo de hoje começa com o tio e sobrinho frente a frente, dentro de uma piscina vazia. Lá Kibo questionava: Sonou, você está falando sério em lutar comigo agora? Sonou respondia: você não ficaria convencido do meu desafio mesmo que eu explicasse. Então é melhor que eu te mostre. Kiryu diz: se os humanos não usassem ferramentas, nem conseguiriam vencer cães. Nem você nem eu podemos competir com o Todar. Ou melhor, eu não podia. Kibo respondia: é porque o Nadashinkage foi criado para oponentes humanos. Não existe humano que possa vencer uma máquina de combate. Sonou alertava: um quarto do meu corpo é uma máquina agora. De repente, a perna protética de Sonou desaparecia e ela surgia golpeando Kibo no corpo. O rapaz voava para longe, batia do outro lado da piscina e Sonou dizia: toda essa força pode ser gerada sem nenhum movimento, a uma distância curta e segura. Vendo de fora, Yuki questionava: tio, aqueles dois não podem deixar isso pra lá? Pra que lutarem? O Kibo foi lançado a uns 10 metros num instante. Sonou respondia: não se preocupe. O Sonou deve ter tido algo em mente quando provocou ele, mas mesmo assim, ele ainda está pegando leve. Nessa hora, Yuki percebia a chegada de um cachorro que vinha se aproximando. O animal se sentava encarando os visitantes e Yuki dizia gentilmente: nossa, você é um cachorro grande, não é? Olha, ele não tá usando coleira. Será que é um cachorro de rua, tio? Íamos para Sonou, que se aproximava e questionava: Kishi, você está bem? Kibo respondia: para ser sincero, eu estou em uma situação difícil aqui. Sua velocidade realmente está em outra dimensão. Se eu ao menos tivesse visto seu chute, ao perceber que Kibo só via como problema a velocidade e não a força, Sonou alertava: se você tivesse usado o braço para bloquear, seu braço teria sido despedaçado com esse poder destrutivo. É frustrante, mas esse é o poder da ciência de ponta. Possuindo o pé do falcão, eu estava confiante na velocidade e na precisão dos meus chutes. Mas as pernas de aço, com assistência de energia, com atuadores e músculos artificiais, são várias vezes mais poderosas do que o meu pé do falcão. A Área 52 é um laboratório militar ultra-secreto de desenvolvimento de armas que parecem estar criando apenas coisas questionáveis. Mas também é o lugar que me deu o meu poder atual. Próximo de lá, Yuki questionava: amiguinho, da onde você veio? O cachorro ignorava, e nessa hora, Yuki recebia uma ligação. Em seguida, já voltávamos para Kibo, e dizia lá embaixo: sim, é verdade. Com isso, talvez seja até possível você lutar contra Ryusei usando o poder do demônio. Então, se é o que você quer, eu deixo o Ryusei com você. Sonou questionava: então você entende, né? Nessa hora, Kibo puxava o braço de Sonou e aplicava uma finalização dizendo: mas não se esqueça, seu oponente pode ser forte e rápido tanto que for, mas se eu entrar na guarda dele, eu tenho chances de vencer. Toda carne e sangue tem sua fraqueza. Nessa hora em que era girado, Sonou usava um impulso com a prótese e Kibo perdia o ângulo que ele puxava. Eles iam pro outro lado e Sonou pisava forte novamente para se afastar. Confiante, Kibo elogiava: olha só, eu nunca imaginei ser levantado no ar e ter meu armlock cruzado desfeito. Sonou dizia: eu posso realizar movimentos que não podem ser lidado apenas com a experiência das artes marciais. Kibo provocava: é, você pode. Até a bateria dessa perna acabar, né? Sonou abria um sorriso e nessa hora Yuki chamava: Kibo, tem alguém no telefone. Do outro lado da linha, Ryusei dizia: senhor Kishi, quanto tempo? Aqui é o Ryusei. Kibo respondia: opa, Ryusei, eu vi aquele vídeo seu derrotando o urso e o Snuka. Ouvi dizer que você está se empolgando e me colocando como alvo. Saiba que eu estou sempre pronto, então aparece aí. Ryusei respondia: não, tem uma pessoa que preciso enfrentar antes de você.
Kibo questionava. E quem seria? O Kiryu? Ryusei respondia. O Sr. Kiryu está aqui, com o rosto de um prisioneiro aguardando a sua execução. Na cadeira de rodas à frente, Kiryu encarava em silêncio e Ryusei questionava. É estranho, não é? Tão grande e assustador. O Sr. Kishi, que eu achava que nunca poderia superar, agora me parece um peixinho. Kibo provocava. Olha só, não acredito que isso está vindo de um cara que ficou tão assustado que cagou nas calças na minha frente. Ryusei dizia, é uma pena. Eu queria te dar o troco pelo que você fez comigo naquela época. Porém, antes disso eu tenho algo a fazer. Até mais, Sr. Kishi. Kibo pedia, espera aí, Ryusei, eu não terminei com você. Droga, o maldito desligou. O Ryusei tá com o Kiryu na área 52. Sorou dizia, ok, eu vou até lá. Yuki pontuava. Gente, o cachorro sumiu. Íamos para Kiryu, que questionava. Ryusei, quando você vai me matar? Ryusei respondia. Você é tão fraco que nem vale a pena pensar nisso. Kiryu questionava. Você está dizendo que não vale a pena me matar? Ryusei respondia. O tempo é cruel com todos igualmente, mas eu não esperava que você envelhecesse e se deteriorasse a esse ponto. Kiryu questionava. Você está atrás do D-51 que nasceu aqui na área 52? Ryusei respondia. Bingo, você realmente tem o QI mais alto do mundo. Entendeu tão rápido? Bom, eu tenho ordens para eliminar o D-51. Kiryu dizia. É verdade, agora você é um cachorro do governo. Você vai exterminar os monstros produzidos e guardados da área 52? Humanos são vulneráveis demais diante do D-51. Até agora, muitos agentes foram mortos tentando isso que você quer. Alerto, você pode não ser exceção. Ryusei amenizava. Sim, eu sei. A cena cortava para um carro de luxo acelerando a toda velocidade. E o motorista dizia assustado. Seu monstro, pare de me seguir. Eu vou te matar. De repente, o suposto monstro avançava de encontro ao carro e colidia girando mesmo no ar. O carro literalmente girava no ar, galera, e caía capotando na pista. Em seguida, Kiryu alertava. Ele pode destruir grandes caminhonetes em um instante. A criatura mais perigosa, desenvolvida com o único propósito de matar. Ryusei dizia animado. Mas eu odeio o tédio. Eu quero lutar em uma luta intensa. Kiryu pontuava. Isso não é normal. Ryusei insistia. Uma luta que te faça perder a sanidade. Isso é o verdadeiro combate. Esse é o seu ensinamento. Kiryu aconselhava. Tome cuidado com o D-51. Ryusei questionava. Ei, é impressão minha ou você está preocupado comigo? Kiryu sorria insanamente e respondia. Ah, sim, claro. Afinal, você tem o coração do Garcia. Ryusei olhava para o próprio peito, pensava no coração e se levantava dando um soquinho no peito e dizendo. Eu não vou entregar esse coração a ninguém. Você deveria aproveitar seus últimos dias com calma. Kiryu alertava. Garoto, eu vou te matar um dia. Ryusei sorria e questionava. A raiva te dá forças para viver, não é, Kiryu? A cena cortava para a parte de fora, onde havia vários Todares com armas, até que algo na escuridão vinha na direção deles. Prontamente, os Todares de inteligência artificial inicial disparavam com seus rifles, mas a coisa desviava de tudo e arrancava a cabeça de um robô que caía atirando para cima. Em seguida, podíamos ver que aquele era o cachorro que estava com Yuki. Ele rosnava e os robôs atiravam no cachorro que desviava de tudo. Ele abria a boca e passava mordendo e despedaçando. Rapidamente, 3 Todares estavam eliminados, mas o cão olhava para o lado e rosnava, pois via Ryusei vindo andando na sua direção e dizendo: Olha só, um monstro. Eu vou lidar com você, D-51. Lá dentro, um cientista dizia aplicando um medicamento em Kiryu. Este é um novo medicamento, desenvolvido em conjunto pelo nosso laboratório com uma grande empresa farmacêutica. Este medicamento pode aliviar sua dor, Kiryu. Mas pensar que você, que antes era tão orgulhoso e elegante, acabaria assim, tão ridículo. Você é um cadáver vivo, Kiryu. Kiryu retrucava. Olha só quem fala. Você sim é o cadáver vivo daqui, Dr. Gore. O Dr. Gore pontuava. Este corpo é o resultado de ter passado corajosamente por experimentos perigosos e difíceis. Uma dívida de honra, por assim dizer. Pesquisa custa dinheiro, meu caro. Mas investimentos militares recebem um orçamento generoso do governo. Eu e você estamos sendo mantidos vivos pela tecnologia de ponta da Área 52. Kiryu questionava. Foi por isso que você criou a Área 52? O Dr. Gore respondia.
A necessidade é a mãe da invenção. Não podemos trazer os mortos de volta à vida, mas podemos recriar o que foi grandioso. Kiryu dizia: recriar o que foi grandioso. Parece até que você está me mandando ser grato. Gor respondia: não, eu não. Você deveria agradecer ao Ryusei. Retornávamos para Ryusei, que dizia: bora, vamos. O D-51 disparava e Kiryu questionava: o que você quer dizer? O Dr. Gor respondia: você vai entender eventualmente. Ele possui uma inteligência superior à dos humanos, mas ainda precisa aprender comportamentos de cachorro. Talvez tenha sido aí que ele perdeu o equilíbrio. Um dia ele simplesmente entrou em colapso, mas eu tenho grandes expectativas que o Ryusei faça diferente do Garcia. Ele tem um poder além da ciência, talvez consiga derrotar o D-51. Mas mesmo que ele falhe, de volta ao combate, o D-51 avançava para morder e Ryusei se surpreendia com a força da fera. Ele segurava com a mão, colocava o pé no peito e rolava o animal para trás que explodia na vidraçaria ao fundo. Ele parava em pé e Gor continuava dizendo: sabe, o D-51 tinha microchips implantados no corpo, os quais ele mesmo removeu, um cachorro removeu. Ou melhor, aquilo não é um cachorro. Um alto nível de inteligência que permite que ele entenda todas as línguas, junto com as capacidades físicas extraordinárias. No combate, Ryusei chutava, mas o D-51 desviava e mordia. Ryusei era pego de raspão e Gor continuava dizendo: ninguém consegue mais capturar o D-51. A Área 52 deu origem à arma militar definitiva na forma de um cachorro. Ryusei se surpreendia ao ver sangue pingando e voltávamos para Kiryu, que questionava: e por que o D-51 voltou para a Área 52? Gor respondia: bom, eu não sei. Talvez seja um instinto de retorno. O D-51 é meio máquina, mas ainda tem seu corpo original de cachorro. Kiryu dizia: você só pode estar brincando comigo. Um cachorro caga e depois lambe o próprio cu para se limpar e você está me dizendo que isso é poder? Gor respondia: é isso. Ele foi programado para ser o cachorro perfeito. Íamos para Ryusei, com um rasgo no ombro graças à mordida, e Gor dizia animado: não se preocupe, mesmo que seus membros sejam arrancados, eu faço novos crescerem de volta. Ao ver o cão rosnando, Ryusei se preocupava e Gor continuava dizendo: a força exercida em um único dente do D-51 é de 10 toneladas. Essa força de mordida supera facilmente até a de um T-Rex. Um dente dele pode fazer isso. Então imagina o que ele faria com um pescoço humano se mordesse com todos os dentes. Ele pode atravessar a cabeça de aço do Todar de última geração como se fosse pão. A força das suas pernas é cerca do dobro da de um guepardo, e ele pode atingir velocidades de corrida de 280 km por hora. Pode desviar de disparos como se não fosse nada. Sua reação está muito além dessa velocidade. Não existe nenhum ser vivo na Terra que corra mais rápido que o D-51. Não existe ser vivo na Terra que desvie das coisas que ele desvia. Você consegue imaginar o impacto de um objeto de aço te atingindo nessa velocidade? Humanos são frágeis demais diante de máquinas. Se o D-51 levasse a sério, ele poderia cometer um massacre na sociedade na velocidade de um vírus. E aqui, galera, eu quero pontuar uma coisa pra vocês. Perceberam? O autor de Tolf separa duas coisas em sua obra: velocidade de movimento e velocidade de reação. Algo que nós aqui na Sociedade Z, pra quem se lembra, já fazíamos nas nossas batalhas mortais. Os personagens têm velocidade para golpear, desviar de um jeito e velocidade para se mover e correr de outra forma. Dito isso, vamos continuar. Nessa hora, D-51 disparava em alta velocidade na direção de Ryusei, que desviava e caía. Como um canhão em linha reta, o D-51 destruía uma parede. No chão e sangrando com um novo rasgo na barriga, Ryusei pensava enquanto escutava estrondos ecoando pelo ambiente. Droga, é como um míssil. Se acertar direto, tem poder destrutivo para estilhaçar os meus ossos. Ryusei olhava para frente e se chocava, pois ele via, galera, que não era apenas uma parede destruída, e sim incontáveis que se perdiam na vista. Íamos para o D-51, correndo pela instalação após aquele seu único avanço que destruiu todas aquelas paredes. Para controlá-lo, as paredes da instalação eram fechadas por portas de aço, que iam guiando o animal, até que a fera percebia algo e via Ryusei se aproximando e dizendo: Ei, D-51,
você ainda não terminou comigo. Mas portas de aço iam fechando o recinto, cercando o animal e o lutador, e Ryusei rasgava sua roupa, mostrando a cicatriz no peito. E Gore exclamava: corte a rota de fuga do cão assassino para lutar. Kiryu, você pode ser um homem saudável se continuar sendo medicado por isso. Embora não chegue no preço de 200 milhões de ienes do Zolgensma, que dizem ser o remédio mais caro do mundo, o novo remédio que eu te dei chega perto desse valor. Mas se não conseguirmos capturar o D51, podemos parar de administrar esse novo remédio em você. Nesse ponto, isso significa o fim da sua vida. Então podemos dizer que o Ryusei nesse momento está arriscando a vida lutando por você. O poder da vida e da morte está nas mãos de Ryusei, não nas suas. No combate, Ryusei encarava sério a priori, até que entrava em guarda, abria um sorriso e dizia: Dr. Gore, eu pude ouvir. Eu não estou lutando por ele. Eu quero lutar contra um oponente que consiga tirar o melhor de mim. Eu acredito que esse é o destino daqueles que herdam o coração do Garcia. O D51 fechava a mandíbula e disparava. Ele abria para morder e Ryusei pensava cerrando o punho. Somente quando levados ao limite é que o poder deles desperta. Ryusei batia e um estrondo fazia toda a área 52 tremer. O Dr. Gore se chocava e sangue jorrava. Podíamos ver que Ryusei havia desviado de uma mordida, tomado um arranhão no braço, mas acertado um direto certeiro. Muito sangue jorrava de seu braço. Porém, o D51 não era como aquele urso de 1 tonelada. Ele recuava sem grandes danos. E Gore comentava ao ver aquilo: que estúpido! O D51 aceitou receber um golpe no corpo. É só isso o poder de Ryusei? Ele foi gravemente ferido. Um Todar pontuava: afinal, Ryusei é de carne e osso, senhor. No combate, Ryusei alertava: Eu não estou lutando por esse homem. Francamente falando, o Kiryu pra mim é um lixo. Eu sou ainda mais lixo por saber que ele era um lixo e mesmo assim ter continuado aprendendo com ele. Mas não importa o meio, eu vou vencer. Seja lá o que for, eu queria me tornar mais forte e pronto. Você provavelmente não me entende. Trair alguém a quem eu devia tanto. Eu os feri. Eu tenho vergonha do que eu fiz. Tenho vergonha do que fiz com o Sr. Seiko. A dor ainda se acumula no fundo do meu coração. Mas já aconteceu. O cão rosnava e íamos para o Dr. Gore, que dizia: Kiryu, está vendo? Você costumava se gabar de ter o poder sobre a vida e a morte. Mas agora você está aí, sendo mantido vivo pelo seu filho que te chama de lixo. Você é miserável, feio e repugnante. Essa também era uma de suas frases de efeito para mim. Você é tão orgulhoso que isso deve ser mais humilhante do que a própria morte. Garcia quebrou o próprio pescoço e teve uma morte terrível. Mas você também pode ter, Kiryu. Arranque sua língua e se mate. Kiryu arregalava os olhos e avançava dizendo: eu te mato antes disso acontecer, Gore. Como se não fosse nada, galera. Com aquele corpo feito por próteses militares de última geração, o Dr. Gore pegava Kiryu pelo pescoço e dizia erguendo: eu fui fraco desde a minha infância, incapaz até de ficar de cabeça para baixo. Um garoto mirrado, franzino, mas agora seguro o super vilão Kiryu pela base do pescoço. Eu sabia que a ciência iluminaria a minha vida. Eu me tornei um super-humano ao transformar 2/3 do meu corpo em uma máquina. Este braço protético de livre movimento pode aplicar injeções precisas nas suas veias. Eu também posso satisfazer mulheres acariciando-as com um toque bem delicado. Mas os meus órgãos genitais estão intactos e funcionam muito bem. Não precisarei de prótese nessa área, se é que você me entende. E também eu posso até abrir um buraco na sua barriga com um único golpe se eu quiser. Gore soltava Kiryu e batia de encontro com sua esquerda no corpo do mesmo. Na mesma hora, o demônio do Nadashinkage vomitava, caía de joelhos e o Dr. Gore dizia: eu não sabia que era tão prazeroso espancar um homem arrogante até ele virar merda. Isso vai virar um hábito. A partir de hoje, eu terei como hábito espancar Kiryu Miyazawa. Kiryu encarava furioso, mas incapacitado de fazer qualquer coisa. Gore olhava para o telão nas câmeras e questionava: mas o que o D51 está fazendo? Ele não está usando todo o seu poder de forma eficiente. O Ryusei ainda está respirando. Por que ele simplesmente não morde até matar? Íamos para Ryusei, que dizia: Eu tenho minhas dúvidas sobre buscar apenas força. Faz sentido abandonar a razão e passar por dor e sofrimento para se tornar uma fera como você? Eu quero saber o que é a verdadeira força.
Ainda assim, não temos escolha a não ser continuar lutando. Os sacrifícios que fizemos são grandes demais para voltarmos atrás. O cachorro encarava por longos segundos e o Dr. Gore questionava: D51, qual é o problema? Por que não ataca? Não, espera, isso não é possível. Será que ele está ressoando com o coração do Garcia? De volta a Ryusei, ele dizia: uma vez que você entra no caminho da carnificina, não pode escapar até o dia da sua morte. Nessa hora, o D51 via Garcia em Ryusei, galera. E Gore dizia: o D51 e Garcia já trabalharam juntos como dupla em missões. Eles eram companheiros de batalha. Entrávamos num flashback, onde dois veículos militares avançavam por um ambiente desértico. Distante, alguém apontava uma bazuca e disparava num dos veículos, que era explodido na hora. Em seguida, rebeldes surgiam, disparavam nos militares que avançavam e rapidamente aqueles veículos e os militares estavam destruídos. O ambiente repleto de chamas por causa das explosões e a cena cortava na sequência para uma cidade. Lá a população vivia normalmente e entre eles estava o D51, se passando por um cachorro comum, mas ele olhava para uma parede e conseguia ver através da mesma um grupo de terroristas que haviam conseguido capturar Garcia, e um deles dizia: parece que os Estados Unidos está planejando me assassinar como mentor de um ataque terrorista. Eu sou o grande líder desta região, Ali Khalil, e eu vou esmagar o ocidente arrogante e ganancioso que foi cúmplice em todas as guerras que já ocorreram neste mundo. O veículo em que você estava foi acertado em cheio por uma explosão. Em seguida, mais explosivos e disparos de rifles. Mas ainda assim, você foi o único que sobreviveu àquele ataque pesado. Será que você tem sorte por ter saído apenas zonzo da explosão? Não, você é um homem muito azarado. O que você está prestes a receber vai fazer você se arrepender de ter sobrevivido. Você vai chorar como um bebê, implorando para que eu te mate rapidamente. Nessa hora, algo muito rápido entrava no recinto. Era o D51, que ao ser visto era alvejado pelos rifles, mas o cão desviava de tudo, acelerava e passava arrancando a cabeça de um terrorista. Em seguida, ia até a corrente que Garcia estava preso e passava mordendo. Garcia caía apenas com as algemas e novamente disparavam na direção do D51, mas dessa vez ele era acertado. O cão caía e Ali Khalil ordenava enquanto saía correndo: atirem nele até virar fezes. Garcia entrava na frente de Ali Khalil, olhava sério e o terrorista se assustava. Em seguida apontava sua pistola, mas já tomava um chute na lateral da cabeça que fazia seu pescoço girar para o outro lado. O terrorista caía morto e Garcia ia até o D51, que havia sido acertado nas pernas e estava sem movimentos. A cena cortava para ele, saindo da cidade com o cachorro nas costas. Ele corria e voltávamos para o presente, onde Gore dizia: apesar de ser uma IA, o D51 tinha um forte vínculo com Garcia. De volta ao presente, Ryusei fraquejava e caía de joelhos, e Gore continuava dizendo: oh, Ryusei ficou sem forças. Aparentemente, ele sente no Ryusei o mesmo cheiro que sentia no Garcia. Parece sentir uma profunda sensação de empatia. Interessante. Talvez o Ryusei consiga domar o D51. Kiryu absorvia aquelas palavras e Gore continuava: o D51 já está ciente da presença de Garcia dentro do Ryusei. Ele os considera a mesma pessoa. Podíamos ver D51 lambendo o Ryusei e entrávamos no flashback, onde Garcia carregava o cão e Gore contava: seguindo em direção a uma base de linha de frente a 150 km de distância, Garcia continuou correndo pela natureza selvagem, carregando o D51, que pesa mais de 100 quilos. Talvez tenha sido Garcia quem sentiu empatia. Eles não eram tratados como seres humanos, sempre recebendo missões brutais, consideradas missões suicidas para humanos comuns. Para Garcia, o D51 era o único amigo em quem ele podia confiar. Foi um caminho com subidas e descidas íngremes. A temperatura estava acima de 30 graus Celsius. Sem água, chegando ao limite de sua força física e consciência, Garcia nunca abandonou seu amigo, que foi acertado em regiões da perna que o incapacitaram de realizar seus movimentos. No flashback, enquanto carregava o D51, Garcia percebia que veículos terroristas se aproximavam, e num dos carros diziam: não deixem eles escaparem. Respondiam: exatamente, eles não devem ter ido tão longe. Vinguem Ali Khalil, façam cair o martelo sobre os demônios do ocidente. Nos era mostrado Garcia escalando uma montanha íngreme com o D51 nas costas, e Gore pontuava: a única forma de escapar dos perseguidores era atravessando as montanhas.
No flashback, Garcia escorregava enquanto escalava uma montanha. Ele começava a queda livre de muito alto, ia batendo contra o solo, até que simplesmente, galera, espatifava contra o solo. Ele caía de cabeça. Logo ficava grog e estava com um pé quebrado. A cena cortava para momentos mais tarde no anoitecer, onde numa base militar dos Estados Unidos, os guardas armados notavam a chegada de algo. Era Garcia, com o D-51 nas costas. Ele avançava mesmo com sua perna quebrada. Ele ia arrastando ela pelo chão, mas continuava dando seus passos. E diziam, é o Garcia! O Garcia retornou com o D-51, abram o portão! Voltávamos para o presente, onde o Dr. Gore continuava dizendo: usar o poder do coração mutante pode sobrecarregar demais o cérebro, fazendo-o desmaiar. Para Ryusei, essa capacidade é uma faca de dois gumes. Ele lutou contra o D-51, mas e agora? Kiryu via D-51 lambendo seu filho e comentava: mas graças a isso, minha vida foi salva. Gore respondia: de fato, o D-51 está preocupado com a saúde do Ryusei. Kiryu dizia: essa é uma bela amizade que nunca florescerá entre você e eu. O Dr. Gore respondia: Kiryu, você é tão frio. Eu tenho te ajudado de tantas formas há tanto tempo. A prótese mioelétrica de Sonou e a criação de novos medicamentos para você foi tudo eu quem fiz. Mas agora eu não preciso mais fazer o que você manda. Ninguém vai te ouvir agora que você está fraco. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Pessoal, perceberam como o mundo de Toph está escalando absurdamente? O que tem nessa área 52? Quais monstros vão sair daí? Para quem não percebeu, isso é uma referência direta à área 51. Porém, essa aqui é a 52, criada pelo Dr. Gore. Gore, pra quem não sabe, galera, é um subgênero do terror e um conteúdo focado na apresentação explícita de sangue, mutilação corporal e violência extrema. Então, agora temos esse doutor cientista da área 52 nomeado como Gore. Então esperem grandes coisas e grandes projetos barra monstros vindo desse local. Pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram trocar ideia comigo. E é isso aí, pessoal, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.